Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua família. Muito bom dia. E você sabe, amigo, amiga, que muitas são as pessoas, quem sabe o seu caso tem sido assim, a questão das dívidas. E quando uma pessoa, ela tem, sabe, pela sua índole, o seu caráter, a retidão, gosta das coisas corretas e fica numa situação de dívidas, em muitas situações, até a paz começa a ser perdida. Muitas pessoas começam a ter abalos emocionais. Se você se encontra nessa situação, saiba que há saída, que há solução. Uma compra aqui, um parcelamento ali. Inicialmente, tudo normal. Mas o problema é quando a situação foge do controle e se forma uma bola de neve. As pessoas tentam se adaptar ao momento, lutam para fugir das dívidas. Mas a real situação é que está cada vez maior o número de inadimplentes. Muitos recorrem às facilidades oferecidas pelas instituições financeiras. Mas o resultado é dívidas, empréstimos e mais dívidas. Juro é risco. E atual momento é de risco absurdo. Nós já estamos com quase 700 mil empresas fechadas, 10 milhões de desempregados. Qualquer pessoa, seja uma para emprestar R$10, seja uma para emprestar R$1 milhão, ela vai fazer a análise de risco. E no momento o risco é alto. O fato é que as pessoas não querem permanecer endividadas. Porém, muitos não encontram uma saída. Mas não é o fim. Você pode sim ficar livre desse problema e resgatar a paz em sua vida. E prepare-se, você também irá ficar livre das dívidas e se tornar um vencedor. E desde já eu quero deixar a nossa central de atendimento espiritual à sua disposição. Temos aí o telefone, que é o 48 3216 6162. Uma ligação direta, você pode agora entrar em contato. Temos também o WhatsApp, que é nacional, 11 3573 3500. Mensagem de texto, gravação de voz e a plataforma na internet. Tome nota, você vê aí na sua tela, pastoronline.com. Vamos acompanhar agora o pedido de ajuda de uma pessoa que, acompanhando o nosso programa, entrou em contato. Vamos ouvir. Menaldo, eu queria uma ajuda porque eu tenho comércio e tem vezes que o meu comércio está bem, tem hora que o meu comércio não está bem, tem hora que eu estou bem, todo vapor, daqui a pouco eu já desanimo, sinto um peso, coisas que eu não fazia, começando a fazer, estou bebendo, não bebia mais, mas sempre estou comprando cerveja, bebendo. A vida sentimental também não está bem. Eu gostaria de uma orientação. Meu amigo, você aí descreve, né, as suas situações. Você vê que você tem problemas espirituais, você vê vícios, você diz que está bebendo, você tem aí problemas na sua alma, você está com descontrole emocional que é derivado de uma fraqueza espiritual. Por isso, você tem que se aliar a Deus. Primeiro você tem que buscar uma mudança interna. Você sabe que os seus caminhos profissionais serão reflexo do que está dentro de você. Se você não está bem interiormente, tudo que você fizer, você vai ter dificuldades de realizar. Mas se você estiver forte e essa força vem de Deus, vem do Espírito de Deus, então você pode mudar essa situação. Então, assim como o amigo entrou em contato, você também pode entrar em contato. E nesta segunda-feira agora, 14 de abril, eu convido a você, amigo que mandou esse áudio, e a todos que nos acompanham, a se aliar a Deus. Sim, buscar em Deus uma mudança interiormente, internamente, de pensamentos, fortalecimento espiritual e, obviamente, abertura dos seus caminhos. Nós teremos, então, o grande clamor da purificação com o lavar das mãos. Muitas são as pessoas que, onde colocam as mãos, tem dado errado. As coisas não duram nas suas mãos. Tudo é amarrado, tudo é difícil. E nós vamos ter então esse grande propósito, inclusive vamos fazer o lavar das mãos usando a água do mar, que é uma das grandezas que Deus criou, não é verdade? E diz o texto que Deus na concha de sua mão mede todas as águas da terra. Então, você imagine a grandeza de Deus. Ele quer mudar a sua vida, a sua história, a sua situação. Nesta segunda, dia 14, o Congresso da Prosperidade com Deus acontece em 6 horários. Tome nota. 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, tome nota, surge aí no seu vídeo, 15 horas, 18 horas, inclusive ao cair da tarde. Neste horário, o Bispo Jean Paulo estará realizando essa reunião e juntos eu estarei com você às 7h30 da noite, na Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. Você é o nosso convidado, una-se a centenas de pessoas que têm vindo, que têm dado a volta por cima, que têm logrado bom êxito, que têm vencido.
Para mais endereços, universal.org/localizar. Nós vamos agora com a repórter Sidneia, que vai mostrar através dessa entrevista com o José Maurício como era a vida dele antes desse pacto com Deus e como está agora. Inclusive, você, amigo que mandou o seu áudio, acompanhe esse testemunho e você vai entender o que fazer para sair dessa situação. A sua situação financeira não está como você gostaria? Você sobe um degrau, 2 ou até 3, mas quando menos espera, tudo desanda? O Maurício estava vivendo dessa maneira, mas conseguiu reverter esse quadro. E ele vai contar para a gente o segredo para mudar essa situação. Olá, Maurício, seja bem-vindo. A sua vida realmente era de conquistas e perdas? Exatamente. Minha vida era de conquistas e perdas. Ao mesmo tempo que eu conquistava alguma coisa, passava pouco tempo, eu já perdia. Então, eu cheguei desta maneira, com uma vida limitada, uma vida amarrada, uma vida segura mesmo. Conta pra gente o que é que acontecia, essas situações que você ganhava e perdia. Eu tinha uma capacitação boa, eu sempre me esforcei muito, sempre estudei muito, trabalhei bastante, mas minha vida ela tinha um limite, uma barreira. Eu não conseguia evoluir profissionalmente na vida financeira, conquistava uma coisa, em seguida perdia. Um exemplo bem claro disso é o meu primeiro carro, consegui ali com muito esmero, comprar o meu primeiro carro, só que a situação era a seguinte: eu tinha um carro, tinha um veículo, mas não conseguia pagar as prestações, não conseguia pagar os impostos, não tinha dinheiro para colocar gasolina, então eu vivia fugido com esse carro. Este é um exemplo. Outro exemplo de conquista e perca. Tinha aí projetos, né, na minha vida financeira, na minha vida profissional, colocava em prática, ao mesmo tempo que todos adoravam, achavam assim, as ideias muito boas, ao mesmo tempo, quando chegava na hora de uma aprovação, na hora de realmente a gente colocar em prática, as pessoas negavam. E assim minha vida foi só degringolando, minha vida foi só caindo, ao ponto de eu contrair dívidas de mais de R$200 mil. Você lutava com a força do braço. Eu lutava com a força do braço, eu procurava ali, de alguma maneira, fazer um novo curso. Sou da área de tecnologia, então procurava me atualizar, ir para a onda do mercado, o que as pessoas estão falando, mas mesmo assim as coisas não iam. Tirei várias certificações, vários cursos internacionais, coisas assim dificílimas, eu alcancei, porém eu continuava lá no nível baixo, no nível limitado. A minha vida não progredia de maneira alguma. Então, agora conta pra gente o segredo. O que foi que aconteceu para mudar essa situação? Então, eu cheguei nas palestras da Prosperidade com Deus, e aí eu entendi, de fato, que eu estava lutando com a força do braço, que eu estava agindo através de sentimentos, que eu estava agindo através de achismos, modismos e etc. Só que nas palestras eu entendi e recebi uma direção, uma palavra, uma coisa que mudou totalmente o meu interior, mudou totalmente a minha mente, abriu minha visão. E ali eu comecei, fui perseverando, novas ideias foram surgindo, coisas foram acontecendo, consegui ali pagar essa dívida que seria impagável, consegui avançar na minha vida profissional, abri minha empresa, presto consultoria na área de tecnologia. Hoje, assim, é tudo novo, né? Tudo mudou. E desde então a gente só tem crescido, expandido, vários clientes a nível Brasil. A gente faz trabalhos nessa parte de tecnologia com órgãos públicos, órgãos federais, órgãos privados. E o mais interessante é que, a partir do momento em que eu entendi que eu teria que colocar em prática o que eu ouvia nas palestras, que eu tinha que colocar em prática essa direção que eu ouvia, aí, de fato, tudo mudou. Então, hoje, minha vida realmente está transformada e num curto espaço de tempo. E qual foi a sua maior conquista? Sem dúvida, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que me traz paz, direção, o que me faz enfrentar as lutas, os desafios, o que me dá coragem, o que traz para mim a capacidade, porque eu tentava muito por estudo, por curso, por tentar ali ser o melhor profissional, pelo esforço do trabalho, mas de nada isso adiantou.
A partir do momento em que eu entendi que o Espírito Santo ele teria que ser o primeiro da minha vida, aí sim. Aí a coisa fluiu, andou, ele que me capacita, ele que me direciona para tratar com autoridades, para explicar ali o meu trabalho, para propor coisas novas. Tudo isso vem do Espírito Santo. Sem ele, realmente, não tem vida, não há vida. E, acima de tudo, ele traz a paz para a gente, que é uma vida plena, de fato. Maurício, muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Eu que agradeço e até a próxima. E se você também quer aprender essa fé inteligente e conquistar uma vida plena e abundante, faça como Maurício, participe da reunião da prosperidade com Deus. Voltamos ao estúdio. De fato, obrigado aí à repórter Sidneia, ao Maurício. E você vê, o Espírito de Deus hoje habita nele. Falávamos no bloco anterior que se você se fortalecer com Deus, dele virá visão, direção, inspiração, para que você saia dessa situação crítica que você vem vivenciando. Você que é empreendedor, você que é lojista, você que é colaborador de uma empresa e você quer que esse mês de abril seja um mês de vitórias. Você quer e precisa que Deus coloque coisas maiores nas suas mãos. Venha participar então nesta segunda, dia 14, do Grande Clamor da Purificação com o Lavar das Mãos. Você é o nosso convidado. Você já ouviu alguém dizer: tudo em que eu coloco a mão dá errado? Tudo que toca quebra. O dinheiro que vem escorre pelos dedos. A empresa que abre, logo fecha. Não se estabelece. E as conquistas parecem escapar das mãos. O problema não está no lugar ou no produto, mas na ausência da bênção nas mãos. Quando a bênção de Deus está sobre alguém, tudo que essa pessoa toca prospera e frutifica. Por isso, vamos realizar o clamor da purificação, com o lavar das mãos para que Deus faça grandes coisas em sua vida, através do trabalho de suas mãos. Segunda-feira, 14 de abril, na Vigília das Grandezas de Deus. Venha, esteja preparado para esta segunda, se organize, porque este grande clamor da purificação com o lavar das mãos trará a bênção de Deus para as suas mãos. Você que precisa, sabe, avançar, precisa que as suas mãos floresçam, o que você faz cresça, desenvolva, você precisa então dessa purificação com o lavar das mãos. Vamos usar inclusive a água do mar para determinar a grandeza de Deus na sua vida. Você é o nosso convidado, 7, 10 e meio-dia, 15, 18 e especialmente 18 com o Bispo Jean, especialmente, e também em especial às 19h30. Os dois horários finais são os principais, estaremos juntos às 19h30, mas você tem ao longo do dia aí a oportunidade. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. Para mais endereços, universal.org/localizar. Se você ainda não começou o seu pacto com Deus, comece agora nessa segunda, dia 14, tá certo? Se você já está, não quebre, não interrompa, porque coisas grandes hão de vir aí para você. Quando a pessoa crê, os sinais a acompanham. Deus disse a Moisés que nos fará sair da aflição do Egito, rumo a Canaã, a terra prometida. E como podemos ter a certeza de que Moisés realmente falou com Deus? Que ele mesmo disse as coisas que está repetindo agora? Sim. Queremos uma prova de que tudo isso é verdade. E não só mais uma promessa. Meu irmão, mostre a eles que está aqui, em nome do único Deus verdadeiro. Os sinais confirmaram Moisés como o líder que libertou os israelitas da escravidão no Egito. Quando Deus quer, ele se manifesta. Nas Escrituras Sagradas, são vários os exemplos de pessoas que pediram sinais. Muitos foram respondidos por causa da fé e da boa vontade divina.
Mas de tempos em tempos, o povo abandonava a fé e, por isso, vivia a própria sorte. Em um desses períodos, houve seca, fome e escassez. Então, por causa dos inimigos, os hebreus se esconderam em cavernas para proteger suas vidas e sustento. Não são só ameaças, não são só impostos para os povos que não estão no controle, mas eles roubam, eles queimam, eles pegam tudo que é dos tribos de Israel. O povo clamava por socorro, Deus ouvia e mandava o libertador. E aqui o libertador vai ser Gideão. Medo, insegurança e incerteza. Sob o domínio dos midianitas, Gideão foi escolhido para liderar a vitória do povo perante os seus opressores. Contudo, ele se viu frágil e incapaz de lutar contra 135 mil homens com apenas 300 guerreiros. E ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Gideão pede um sinal a Deus. Ele coloca lá um chumaço de lã e vai dizer, olha, se for realmente o Senhor, que todo o terreno em volta amanheça molhado com orvalho e o chumaço de lã esteja seco. Aí vou saber que é o Senhor. E acontece que está. Faz outro teste. Olha, agora é o contrário. Eu quero que esteja molhado só lá, só o chumaço, e o restante tudo seco. Pô, tem que ter fé para fazer um teste desse com Deus. Mas ele teve a coragem de fazer isso. E Deus mostrou que estava com ele. Eu vejo que Deus se deixa provar. Mas também Deus não deixa de provar aqueles que o provam. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei desempregado, doente, depressivo, dor de cabeça constante. Eu vivia em total miséria e eu morava de favor com a minha irmã e comigo que meu cunhado botava na mesa. Os anos se passaram, permaneci no pacto, permaneci na fé e hoje, graças a Deus, para quem pagava R$80 de aluguel por mês não tinha nem como pagar. Hoje eu tenho 3 casas alugadas, eu tenho meu espaço de trabalho próprio, enfim, as coisas mudou. O meu filho estava desempregado mais de 3 anos. Então eu falei para ele, olha meu filho, tens que fazer a tua parte, né? E tu tá fazendo a tua parte? Ele, sim mãe, eu tô entregando currículo, eu tô fazendo de tudo e nada tá acontecendo. Então aí eu lembrei do propósito da Arca, eu fiz o pedido, né? Coloquei. E aí ele foi chamado para trabalhar na área que ele está cursando, né, que é de eletrônica, faz 1 semana que ele começou a trabalhar. Antes eu tinha uma visão muito limitada, né, tanto de crescimento, eu sou engenheiro civil, não atuo na minha área, trabalho hoje no ramo de venda de seguros. E seguro de vida, no momento onde um país onde ninguém gosta disso, né, não consegui galgar um cargo de liderança hoje na companhia, é uma das companhias que mais paga hoje, enfim, vem de fora, estamos crescendo, estamos num projeto de expansão maior ainda. E eu tô no caminho e assim, com Deus meu parceiro, né? Ele é meu sócio e acho que daí não tem como dar errado nunca, né? Visíveis ou enxergados pelos olhos da fé, os sinais existem e acompanham os que creem. Identificar e entendê-los é o caminho para alcançar fartura e prosperidade plena. Venha participar para que você prossiga na direção certa, rumo à vitória que tanto deseja. Se você der um sinal da sua fé para Deus, Deus manifestará os seus sinais, prodígios e maravilhas na sua vida. É assim, ação na terra diante de Deus, reação no céu. Você que precisa, então, vencer profissionalmente, 14 de abril, segunda-feira agora, o grande clamor da purificação com o lavar das mãos. Sim, Deus abençoará o trabalho de suas mãos. 7, 10 e meio-dia, 15, 18, 19, 30. Você viu nessa matéria agora várias pessoas testemunhando a vitória, Deus abrindo portas, Deus dando coisas grandes, coisas novas e maiores. É o que Ele quer fazer na sua vida também. Assim também aconteceu com o Cristiano. Seu nome? Cristiano. E a vitória aqui na prosperidade com Deus, Cristiano? Sobre o voto da afronta, né? Uhum. A gente tinha uma afronta, bispo, na nossa vida, que era o nosso carro. A gente passava vergonha com ele, era um carro que já estava velho já, né? E a gente queria trocar e não conseguia trocar. E daí no voto da afronta, quando a gente viu a oportunidade, né? A gente conseguiu comprar o carro que a gente queria, que já vinha há bastante tempo, a gente vinha tentando comprar esse carro.
A gente pegou esse carro 8 mil abaixo do valor de mercado, então, ou seja, aquilo que eu coloquei no altar, ele foi coberto só pelo valor do desconto que eu ganhei, né? Uhum. E apesar de a gente ter ganho todo esse desconto no carro, o carro tá impecável, impecável. Todo mundo que viu até agora não acredita. Caiu a afronta. Caiu a afronta. Graças a Deus. Bem forte para Jesus. Deus te abençoe. Vamos agora acompanhar, então, como Deus tem trabalhado na vida do Francisco. Acompanhe. Francisco, o que Deus tem feito na sua vida depois que você fez um pacto com Deus aqui no Congresso da Prosperidade? Então, bispo, eu já falei algumas vezes, né? Como eu vim do Nordeste, há 20 anos atrás, cheguei aqui numa miséria, né? Não tinha nada. Aqui na nação, fui pegando o espírito para trabalhar por conta, né? As palestras ensinam isso, né? E ali eu fui tendo ideia. A primeira ideia que veio para mim foi vender água na sinaleira. Mas só que Deus me deu uma inspiração, mesmo na sinaleira, Deus me deu uma inspiração de fazer frete. Daí eu fui lá, já tinha habilitação já, que eu tirei também aqui na nação, aprendendo aqui, né? Que eu não sabia ler nem escrever, eu estava estudando até. Quando eu vi que eu estava pronto, eu fui lá e fiz a carteira. E daí eu fui abençoado com a caminhonete e botei para frete. E aí, dessa caminhonete, eu comprei uma 0. Quitei em 1 ano e meio, que era para 5 anos, quitei em 1 ano e meio. E aí, bispo, hoje eu não preciso nem divulgar. As pessoas me ligam, tenho muito cliente, muito, a ilha toda. Eu conheço uma parte de Santa Catarina só com frete, fazendo frete. E estou arrebentando, né? Tenho minha casa hoje, né? Tenho meu apartamento também, eu conquistei aqui também na nação. Quer dizer, Deus foi dando ideias, direção, capacitação, e você vem colocando em prática e conquistando. Sim, senhor. Uma coisa que eu não falei, né? Que aqui na nação, eu aprendi a ser fiel à corrente. É chuva, sol, vento, eu venho, de qualquer forma. Você não falta? Não, senhor. E as outras também não faltam, né? Que é a nossa principal, que é domingo, quarta, que é o espiritual também, né? E Deus tem honrado? Tem honrado, sim, senhor. E a minha família também, bispo, era muita miséria. Eu ajudava muito eles, muito mesmo. Eu trabalhava mais para eles que para mim. E hoje, bispo, não precisa, porque Deus também abençoou meu irmão. Eu tenho um irmão lá no Ceará, que eu nunca falei isso. Eu descobri esses tempos que ele tem uma empresa lá. E essa empresa gera trabalho para os meus outros familiares. Ele tem 4 lojas de açaí. Deus deu uma fonte de renda lá. As bênçãos, a janela do céu abriu, né, para eles. Valeu a pena. Valeu a pena, sim, senhor. Tá vendo? Olha o que Deus tem feito na vida do Francisco e por causa dele na família também. Muito forte. Segunda-feira agora, o clamor da purificação com o lavar das mãos. Esteja com a gente, 7, 10 e meio-dia, 15, 18 e 19 e 30. Aliás, já estará dentro da Semana Santa. Semana Santa que começa agora, neste domingo, dia 13, com o Domingo de Ramos, a entrada triunfal do Senhor Jesus, hoje, na vida de cada pessoa que se entrega a Ele. E vamos seguir a semana toda, sabe, apresentando as nossas vidas a Deus. O último domingo da Semana Santa, 20 de abril, domingo da ressurreição. Sendo que sexta-feira nós teremos, então, o grande clamor ao pé da cruz pela família, a família ao pé da cruz, para que ela seja inserida na família de Deus, em especial às 10 horas da manhã, horário principal, como também 15 ou 18, dia 18 agora de abril, tá certo? Você é o nosso convidado. Fico por aqui, Deus abençoe a todos e até lá. Vai começar a semana mais importante da história, a Semana Santa, de 13 a 20 de abril. Prepare-se para reviver o período marcado por ensinamentos, renúncia, sacrifício e a ressurreição do Senhor Jesus, em uma programação muito especial de 8 dias. Cada dia uma direção e em cada direção a manifestação do Espírito de Deus na sua vida e na sua família. Não perca essa grande oportunidade de uma transformação em sua história. A partir deste domingo, 13 de abril, no Domingo de Ramos, com a Santa Ceia, em todas as igrejas Universal. Acesse universal.org/localizar. Encontre o templo mais próximo e saiba mais informações.